Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula, ainda falando sobre progressões aritméticas. Desta vez falaremos sobre o termo geral de uma PA. Espero que vocês gostem, entendam. Vamos à aula. Termo geral de uma PA. O termo geral de uma PA é dado por AN, que é o termo geral ou um termo de ordem qualquer, o A1, que é o primeiro termo, o N, que é a posição do termo, ou a localização, ou onde o termo está na sequência, e R, que é a razão. Sabendo disto, vamos determinar o 19º termo da PA, 3, 9 e 15. Sempre que você for determinar algum desses valores, é bem mais simples você organizar os dados para poder aplicar na fórmula, que são os seguintes dados: o primeiro termo, a razão, o número de termo e o termo geral ou o termo qualquer. Então, nessa PA, o primeiro termo é 3. A razão, lembrando que a razão é feita fazendo-se a diferença entre cada termo a partir do segundo e o seu anterior. Então, 9 menos 3 dá 6, ou então 15 menos 9, que também dá 6. O número de termos, ou a posição do termo, como nós queremos o 19º termo, então o N é 19. É a posição do termo que a gente está determinando. E o AN, portanto, como o N é 19, então ao invés de AN, vai ser A19. Agora é só aplicar na fórmula. Então, o A19 é igual a A1, que é 3, mais parênteses, o N é 19, então 19 menos 1, vezes a razão que a gente acabou de determinar, que é 6. Então, o A19 vai ser igual a... Resolve os parênteses primeiro, então vai ficar 3 mais 19 menos 1 dá 18, vezes 6. Ou seja, o A19 vai ser igual a 3 mais 18 vezes 6, fazendo uma continha aqui, 18 vezes 6, 6 vezes 8, 48, vai 4, 6 vezes 1, 6, com 4, 10. Então, 18 vezes 6 dá 108. E, portanto, o termo que nós queríamos encontrar, ou seja, o 19º termo, é 3 mais 108, que é 111. Exemplo 2. Escreva a PA de razão 3 e A22 igual a 52. O que quer dizer A22 igual a 52? Quer dizer o quê? O 22º termo é 52. Então vamos escrever a PA. Para escrever a PA, nós precisamos do primeiro termo e da razão. A razão nós temos, falta o primeiro termo. Então, organizando os dados mais uma vez, está faltando esse termo que nós não temos. A razão nós temos que é 3. O N é a posição do termo que é dado do maior termo, vamos dizer assim, que é 22. E o AN, que é no caso o A22, nós já temos que é 52. Então, vindo para cá, A22 é igual a A1, que é o que nós queremos, nós não temos, mais N menos 1 vai ser 22 menos 1 vezes a razão que nós temos também, que é 3. Então, o A22 é dado. O A22 é 52. Então, substitui. 52 igual a 1, que é o que nós queremos, mais 22 menos 1 dá 21, vezes 3. E aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau, simples de resolver. A gente isola o A1. Então, multiplica aqui, 21 vezes 3, que dá 63, certo? E passa logo esse 63 subtraindo para o outro membro, isolando o A1 num dos membros. Então, vai ficar 52 menos 63 é igual a A1. E, portanto, A1 é igual a menos, sinais diferentes dá o sinal do maior, menos, e diminui. 63 menos 52 dá 11. Então, o primeiro termo dessa PA é menos 11.
E escrevendo a PA, então, nós temos o primeiro termo é menos 11. E aí, para obter os termos seguintes, basta ir somando a razão ao termo anterior. Então, menos 11 mais 3, menos 8, mais 3 dá menos 5, mais 3, menos 2, mais 3, 1, e assim por diante. Então, essa é a PA que queríamos. Exemplo 3. Numa PA, o terceiro termo é 13 e o 12º termo é 49, ou seja, o A3 é 13 e o A12 é 49. Escrever a PA. Da mesma forma, para escrever a PA, nós precisamos do primeiro termo, que aqui nós não temos, e da razão, que também não temos. Temos apenas o N, que é 12, nesse caso vai ser até onde limitamos a PA, no caso o último termo, ou seja, o N é 12, e o AN, que vai ser o A12, que nesse caso é 49. Vou até colocar o A12 igual a 49. Mas como é que a gente pode determinar o primeiro termo e a razão? Aplica logo a fórmula do termo geral? Não. Há uma forma da gente escrever um dos termos em função do outro. Como nesse caso nós temos o 12º termo, vamos escrever o 12º termo em função do 13º. Como? O 12º termo, ou seja, o A12, é a mesma coisa que o A3 mais um número vezes a razão. Que número é esse? É a diferença entre esses dois coeficientes aqui, ó. 12 menos 3 dá 9. Então, significa que o 12º termo é igual ao terceiro termo mais 9 vezes a razão. O 12º termo nós temos, que é 49, então isso vai ser igual a 49. E esse 49 vai ser igual a 3 que nós temos, que é 13, mais 9 vezes a razão, que nós não temos aqui. Novamente, uma equaçãozinha do primeiro grau, esse 13 que está somando em relação à incógnita, passa subtraindo. Então, vai ficar 49 menos 13 igual a 9R. 49 menos 13 dá 36, igual a 9R. O 9 que está multiplicando passa dividindo, então R vai ser igual a 36 dividido por 9, o que implica dizer que R é igual a 4. Então, nós já temos a razão desta PA, que é 4. O que é que falta para determinarmos a PA? O primeiro termo. Então, a gente pode pegar o terceiro termo que já é dado e escrever dessa forma, ó, só que em função de A1. Então, o A3 é a mesma coisa que A1, mas lembra que é a diferença, 3 menos 1 dá 2, vezes a razão. Então, o A3 nós temos, que é 13, igual a 1, que é o que nós queremos determinar, mais 2 vezes a razão, que é 2 vezes 4, que acabamos de determinar. Então, isolando mais uma vez o A1, então vai ficar 13 menos, 2 vezes 4 dá 8, como está somando em relação à incógnita que queremos determinar, passa para cá subtraindo, então 13 menos 8 igual a A1. Isolamos o A1 no segundo membro. 13 menos 8, isso dá 5, ou seja, A1 igual a 5. Agora fica fácil. Temos o primeiro termo, a razão, podemos escrever a PA. Logo, a PA vai ser igual a 5. O próximo termo, soma o anterior com a razão. 5 mais 4, 9. Mais 4, 13. Mais 4, 17. E assim por diante. Exemplo 4. Qual a posição do número 22 na PA? Então, da mesma forma, o primeiro termo da PA nós temos 82. A razão é só fazer a diferença entre cada termo a partir do segundo e o seu antecessor. Então, 76 menos 82, 70 menos 76. Fazendo uma continha rapidinho aqui. 76 menos 82. Lembrando que sinais diferentes dá o sinal do maior, ou seja, menos, e diminui. 82 menos 76 dá 6. Então, outra forma seria 70 menos 76. Que é igual da mesma forma, sinal do maior e diminui. 76 menos 70 dá 6, ou seja, menos 6. Então, a razão, nesse caso, é menos 6.
E o n, como eu quero a posição deste elemento ou deste número, eu não tenho um n, não sei qual é. E o an é o termo que eu quero saber a posição dele, ou seja, 22. E aí é só substituir na fórmula. Então a n vai ser 22 igual a 1, 82, mais n menos 1, como nós sabemos não temos o n, vezes a razão, que é menos 6. Então, parênteses, menos 6. Então, isso vai ficar 22 igual a 82, mais... Aqui a gente pode multiplicar. Mais por menos dá menos. Então, aqui ao invés de mais é menos. N vezes 6, 6n. Menos por menos dá mais. 1 vezes 6, 6. E agora é só organizar. Como nós queremos isolar o n e o termo que tem n aqui está negativo, nós passamos logo ele para o membro anterior para que ele fique positivo. Então, passando para cá, fica 6n igual 82 mais 6 dá 88 e passo 22, menos 22. Então, 6n é igual a 66, que é 88 menos 22, onde n é igual a 66 dividido por 6, ou seja, o n é igual a 11. Então, significa dizer que o número 22 ocupa a 19ª posição nessa PA. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido e gostado. E até a próxima.